Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Efésios 4:25 está escrito assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Queridos, se a Bíblia está dizendo que eu preciso abandonar a mentira, é porque ela está sugerindo que eu a carrego comigo, sim ou não? Eu só posso abandonar o que tenho. Então o texto está dizendo: cada um de vocês, esse texto é para todos nós aqui, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Uma das coisas que o diabo mais se utiliza para destruir a comunhão de uma igreja é a mentira. Mentira. E o texto está sugerindo que nós, para sermos a igreja e permanecermos ligados ao corpo de Cristo, precisamos abandonar a mentira. Vamos ler mais alguns textos? Eu vou voltar neles depois. Por que eu devo abandonar a mentira? Provérbios capítulo 12, versículo 22 está escrito. Eu quero que a igreja lê comigo bem forte no 3. Muda a versão, coloca aquela que está bem clara assim, ó. Deus odeia, porque tem gente que não conhece talvez o significado e a amplitude da palavra detesta, mas ódio elas sabem bem o que representa. Vamos ler? 1, 2, 3. Está aí duas coisas que não caminham juntas. O leal não caminha com a mentira, e a mentira não caminha com o leal. As duas coisas não se compactuam. E a Bíblia diz que Deus odeia, Deus detesta, Deus repudia. Meu irmão, você está cansado de ouvir mensagens que dizem que Deus te ama, que Deus chamou tanto que Ele entregou o Filho unigênito dEle para morrer por você, e do amor de Deus eu tenho certeza que você está farto, você tem consciência do amor de Deus pela sua vida, mas não se iluda, fato de Deus amar você, não significa que Ele fará vistas grossas ao meu ou ao seu comportamento, quando esse comportamento estiver na contramão de sua vontade. O fato de eu amar o Pedro não poupa das correções que eu preciso lhe dar ao longo da trajetória da sua vida. Fato de Deus chamar não vai fazer com que Deus faça vista grossa para os seus erros. De forma, irmãos, que eu não estou aqui para te lembrar do quanto você é pecador, mas eu estou aqui para pontuar o que Deus odeia, que você precisa abandonar, para que você não se torne o alvo do ódio de Deus, enquanto você ainda é alvo do seu amor. Porque vai chegar o dia e o tic-tac do relógio está lá, não para, e está indo, e logo Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele não vai assumir o lugar de advogado, porque isso Ele faz agora. A Bíblia diz em Apocalipse que o nosso acusador, Satanás, o nosso adversário, dia e noite está diante do trono de Deus nos acusando, e Jesus está em nossa defesa.
João diz na sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes há um advogado no céu. Jesus advoga a nossa causa a nosso favor, mesmo não merecendo. Mas a Bíblia diz que logo ele vai deixar de ser advogado e se tornará juiz de todas as causas. E quando ele se tornar juiz, a humanidade não terá ninguém para ser advogado senão ela mesma. Imagina só, o homem e a mulher diante do tribunal de Deus, tentando advogar em causa própria. Preste atenção. Deus odeia lábios mentirosos. Quando você se senta na mesa com a sua família, quando você está à mesa com a sua esposa, com seus filhos, quando você está à mesa com os seus amigos, quando você está num ambiente de diálogo e de conversa, você tem atraído a alegria de Deus ou o ódio de Deus naquilo que sai da sua boca? Os seus lábios têm sido um ponto de atração para a manifestação do favor de Deus ou do ódio de Deus? Como está o coração de Deus em relação ao que está saindo dos seus lábios nos últimos dias? Diga comigo: Deus odeia os lábios mentirosos. Pastor, mas há uma parte de mim que Deus ama. Deus ama o meu coração, isso basta. Se os meus lábios são mentirosos, não importa Deus odiar os meus lábios, se Ele continua amando o meu coração. Aliás, Deus quer o meu coração, não é? Mas Deus não quer o seu coração. Não há nenhum texto nas Escrituras que Deus está pedindo o seu coração. Deus, Ele te convida a entregar a sua vida. Jesus disse: amem o Senhor de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Se você é o tipo de pessoa que acredita que está disposta a entregar o coração, mas ainda não entregou os seus lábios, você não entregou coisa nenhuma. E sabe por quê? Há muitas pessoas que vivem um distanciamento de Deus, um esfriamento espiritual, vivem uma vida impossibilitada por suas próprias ações, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não sabem o que atrai o favor de Deus e o que atrai a maldição de Deus. E elas vão para a internet. E aí na internet parece que para Deus está tudo certo, está tudo ok. Mas vamos para mais um texto. Provérbios 21, versículo 6. Hoje em dia, a procura e a busca por riqueza se tornou a número 1 no ranking da busca e do almejo do coração de todo ser humano. Riqueza, e riqueza rápida. Então a busca frenética por riqueza rápida. Então jogos surgindo com a falsa filosofia de que você entra dentro do supermercado e de repente você não tem o dinheiro para pagar a conta, mas você sai do canto, faz um joguinho e o joguinho te dá o dinheiro, você vai lá e paga a sua conta. Tipo, dinheiro rápido. Isso tem dado muito resultado no meio dos jovens, porque os jovens estão olhando para os seus pais e estão vendo seus pais numa busca frenética por dinheiro rápido. Tigrinho, lembrei do jogo, tigrinho. Tigrinho. Vamos jogar o tigrinho. A busca por dinheiro rápido. A busca por resultados rápidos. Vamos ver aqui 3 passos para ganhar dinheiro rápido. Tem feito com que pessoas façam isso sem saber o resultado final. Olha o que está escrito nas Escrituras. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que é que Deus vai usar no tribunal final, o juízo final? Sua palavra. Não vai ter desculpa. Ah, mas eu não sabia, mas estava aí. Ah, mas eu não sabia, você deixou em qualquer canto da tua casa. Ah, mas eu não sabia, mas te disseram que era importante conhecer, porque o conhecimento liberta, a verdade liberta. É você preferir o caminho rápido, preferir os atalhos. E olha o que está escrito: a fortuna, não está dizendo dinheiro, porque está bem específico. Já está dizendo a fortuna, para você entender o anseio do coração de quem trilha esse caminho. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão.
Que tipo de ilusão? Ilusão fugaz, enganadora, manipuladora, facciosa. O que ela gera? Morte. Quantas pessoas você conhece que enriqueceram aqui na cidade? Antigos donos de fazendas, homens e mulheres bem-sucedidos, pessoas de bem. Quantos você conhece que terminaram na lama, sem nada, porque o patrimônio que construíram em um determinado momento foram baseados em mentira, em língua facciosa, mentirosa, e você ainda não aprendeu? O caminho para a prosperidade é não ter atalhos. Se você tenta construir atalhos, você vai cair nesse calabouço aqui, ó. A fortuna obtida com a língua mentirosa é a ilusão fugaz para os que buscam a morte. Então preste atenção que eu vou dizer para você. Se você é o tipo de pessoa que está precisando mentir para levar o pão para a tua casa, você não está levando o pão para a tua casa, está levando a morte, ainda não sabe. Se você é o tipo de pessoa que está precisando mentir para ter algum sentimento de importância na sua vida, você não está alimentando o sentimento de importância, você está se enganando. É ilusão. No final das contas, você está levando a tua própria alma para a morte. Se você é o tipo de pessoa que se alimenta da mentira dos outros, você sabe que é mentira, mas você insiste em se alimentar daquela mentira. Na verdade, você não está se alimentando de histórias vagas, você está se alimentando do que ela está produzindo com os seus lábios, e o que ela produz com os lábios é morte. E sabe por quê? Tem pessoas aqui que estão com o sentimento pelo seu cônjuge morto, porque sentou na mesa errada. Ouviu que não deveria ter ouvido. Eu não sinto nada por ele. Vai buscar a origem dessa ausência de sentimento. Você vai perceber que foram mesas que você se assentou, conversas que você ouviu, que apagou a chama que Deus estava tentando reacender em seu coração. Tem pessoas aqui que estão com projetos e sonhos paralisados. Não é porque Deus não tem te favorecido, não é porque Deus não tem te gerado oportunidade, é porque você tem se alimentado de mesa que tem oferecido morte. Está escrito: a fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão. E fortuna, irmãos, não está ligado só a dinheiro. Vamos ver o que a Bíblia continua dizendo? Olha o que está escrito em Levíticos capítulo 19, versículo 11. Você quer entender, na escala de seriedade, o que a mentira representa para Deus? Diga assim comigo: Deus é intencional. Presta atenção, tudo que Deus faz, Ele faz de forma intencional. Se você tem dúvidas disso, leia Gênesis 1. Eu sempre digo isso aqui: Deus prepara os ambientes primeiro, antes de fazer o homem. E aí quando Ele faz o homem, tudo está pronto. Natureza pronta, plantas, frutos, tudo pronto. Deus é intencional. Ele vai fazendo na ordem certa. Não tinha como a terra produzir ervas, flores e plantas se não houvesse luz para fazer a fotossíntese. Então no primeiro dia o que Ele faz? Luz. Tudo é intencional. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você não pensa que você está lendo um negócio solto, pontas soltas. Tudo é intencional. Agora presta atenção nisso aqui. Levíticos 19, 11 está escrito: não furtam, não mintam, não enganem uns aos outros. Mentira é como roubo. Diga comigo: a mentira é ladrão das possibilidades. Tá fraco? Diga: a mentira é ladrão das possibilidades. Quer ver uma possibilidade que a mentira pode roubar de você? Imagina que um dia alguém precise de você para desempenhar algum papel importante. E quando esse alguém vai perguntar sobre quem você é por não te conhecer de perto, ela descobre dessa pessoa que você é mentirosa.
O que isso vai fazer? Vai te fechar uma porta de possibilidade. Se acontecer o oposto, vamos imaginar que você é uma pessoa correta, idônea, mas alguém por inveja de você, por querer fazer o que você faz, está no lugar que você está, inventa mentiras a seu respeito para atrair de quem te admira a admiração que eles querem ter e não têm. Então eles inventam mentiras sobre você e querem fechar as portas da possibilidade. Eles conseguem? Eu vou te responder, não. Pastor, mas olha, eu já sofri com mentiras que levantaram sobre mim, pessoas duvidaram da minha reputação. Meu irmão, teu compromisso é com a opinião das pessoas ou com Deus? Eu vou prestar conta diante de Deus, não é diante de gente. E essa semana Deus me lembrou de uma frase que uma vez o Espírito Santo falou no meu coração, em um tempo de oração no secreto com Deus, quando eu tinha uns 16 anos de idade. E dentro da escola levantaram um boato sobre algumas coisas que estavam acontecendo, e nesse boato tinha um rapaz chamado Roger, que era muito parecido comigo, eles achavam que era meu irmão, e eles me associaram a ele, e eu fiquei muito revoltado com aquilo, eu quis brigar e quis falar algumas coisas, e aí quando eu fui para a oração, pedindo para Deus arrancar aquilo do meu coração, como eu orei anteontem, então Deus falou assim ao meu coração: Natan, se comprometa com a verdade, ao ponto de que se eles forem falar alguma coisa de você, eles tenham que mentir. Não importam o que falam de você, se agarre à verdade, fique com a verdade, porque no final das contas quem vai te justificar é Deus. E está escrito: eu tenho as chaves de Davi, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Eu tenho uma segurança em meu coração: se a porta foi aberta por Deus, não é mentira do inferno, não é boatos de homens que vão fechar. Mas se a porta for fechada por Deus, não tem força na terra que poderá abrir. Se comprometa com a verdade. E com a verdade. Agora, na escala da mentira está o furto, porque quem mente rouba, quem mente é ladrão, quem mente assalta, quem mente furta. Pastor, mas até aquelas mentirinhas pequenininhas que eu falo sem intenção, não existe mentira sem intenção. Se ela não nasceu no seu coração, deixa eu te lembrar, nasceu no inferno. Ah, mas foi uma mentira espontânea, saiu assim da minha boca de repente. Meu irmão, não tem esse negócio de mentira espontânea. Se ela não nasceu nos seus pensamentos, ela nasceu no inferno. Pastor, o senhor está falando muita coisa aí, não sei se é verdade não. Vamos para a Bíblia de novo. Vamos para a Bíblia. João capítulo 8, versículo 44. Você pode não acreditar no que eu falo. Isso é um problema teu, cada um aqui pode escolher no que acredita. Mas tem uma coisa que não dá para você negar: o que Jesus falou. O que Jesus falou, não dá para negar. E o que é que Jesus falou sobre a mentira? Vamos ver. Está escrito assim. Alguém aqui é do diabo? Sangue de Jesus tem poder. Alguém aqui é do diabo? Acho que não, não é? Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, não é? Sim ou não? O que Jesus fala aí, ó? Vocês são do diabo, pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Qual foi o homicídio que o diabo... Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O diabo, ele é condenado por homicídio. Qual foi o homicídio que o diabo cometeu? Alguém aqui sabe? Ele incitou, usando a mentira, Eva a pecar. Incitou Eva mentindo, fazendo Adão pecar. O preço do pecado é a morte. Entendeu porque ele é homicida? Porque através da mentira ele plantou a morte na raça humana. Olha aqui para mim. Olha o que Jesus está dizendo sobre o diabo e sobre quem se alia à mentira. Desde o princípio não se apegou à verdade.
pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Meus irmãos, nós fomos chamados, escolhidos e separados por Deus para manifestarmos a natureza de Cristo na terra. Mas quando você abre a sua boca para falar, você tem manifestado a natureza de Cristo ou a natureza de Satanás? Porque Jesus está dizendo que quando a mentira se faz presente, ela expressa qual natureza? Qual natureza é expressa através da mentira? A natureza expressa pela mentira é a natureza do diabo. Não adianta você dizer, eu quero Jesus na minha casa, se você é um mentiroso, se você é uma mentirosa. Você vai atrair para dentro do ambiente do seu lar, você vai atrair para dentro do ambiente do seu trabalho, você vai atrair para a sua própria vida a natureza do diabo. Pastor, o senhor está me acusando? Não, queridos, eu estou te apresentando a Bíblia. Olhe para ela como um espelho essa noite e responda. A natureza que você tem manifestado é a natureza de quem? Quando você está fechando um negócio, quando você está numa entrevista de emprego, quando você está tentando ganhar o coração de alguém para ser seu amigo ou sua amiga, quando você está à mesa com seus familiares, quando você está à mesa com as pessoas, quando você está junto dos seus funcionários, quando você está junto do seu patrão, dos seus patrões, com a natureza que você tem manifestado, quando você abre a sua boca para falar. O que Jesus fala sobre a mentira é: Natan, se a mentira estiver presente nos seus lábios, Natan, a verdade não estará. E se a mentira estiver presente nos seus lábios, Natan, a natureza que você está revelando não é a que eu te criei para revelar. A natureza que você está revelando é a natureza do meu opositor. Por isso Deus odeia os lábios mentirosos. Porque quando alguém mente com os lábios, ele está manifestando nas palavras o inimigo de Deus. Você tem falado a verdade para a tua esposa sobre os seus sentimentos? Você tem falado a verdade para o teu marido acerca dos seus sentimentos? A verdade tem reinado na sua casa? Bom, eu sei que você está refletindo sobre esses textos, inclusive, não tem nem glória a Deus hoje, impressionante. Vamos pensar rapidamente. Qual a estratégia do diabo ao se utilizar da mentira? Primeiro, se ele te convence a tratar a mentira como algo que Deus não se importa, você irá ferir a sua própria identidade manifestando a natureza do inferno, quando você foi chamado para manifestar a natureza do céu. Essa foi a estratégia de Satanás, a serpente, desde o princípio. Ele foi mentir para Eva para tentar distorcer a sua identidade. Vamos pensar aqui? O diabo vai tentar fazer você acreditar que você é órfão. O diabo vai tentar fazer você acreditar que Deus não se importa com você. O diabo vai tentar fazer você acreditar que Deus te esqueceu. Isso é uma mentira. Olha o que Deus diz, Isaías capítulo 49, versículo 15. Olha o que está escrito. Vamos ler? Podem ler comigo? 1, 2, 3. E a resposta? Ela pode rejeitar, mas esquecer ela não pode. Porque o seu corpo, sua natureza a fará lembrar. Os seios irá minar leite. Sua estrutura corporal, seus hormônios. Então a resposta, ela não pode se esquecer. Mas Deus acrescenta: embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você.
Você não foi gerado no inferno para manifestar a natureza de Satanás ao abrir a sua boca. Você foi gerado no céu para manifestar a natureza de Deus quando você falar. As suas palavras precisam ser habitadas pela verdade. Você foi projetado no céu por Deus desde a fundação do mundo. Está escrito que Deus nos gerou nele e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está escrito que antes que você fosse objeto informe no ventre da tua mãe, o Senhor já havia escrito no livro todos os seus dias. Está escrito que antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, Ele tinha te escolhido, te separado e te designado. Então o que é que o diabo vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer você não se importar com a mentira, para que sem que você perceba, você comece a manifestar a natureza do diabo, ao invés de manifestar a natureza do céu. E sabe o que isso gera? Isso gera uma disruptura, uma quebra. Isso gera uma destruição de propósito. Então você, que tem como propósito de vida manifestar o céu na terra, começa a manifestar o inferno na terra. Quando você abre a tua boca, você contribui com o avanço do reino de Deus? Ou você é uma ferramenta do inferno para tentar atrapalhá-la? Isso é muito sério, queridos. Eu queria ter tempo, mas a primeira mentira que o diabo vai tentar colocar no seu coração é essa: Deus não se importa com as suas mentiras, Deus não se importa com você, e daqui a pouco ele coloca na tua mente que Deus não está nem aí para você. Mentira. Pode uma mãe que amamenta o filho esquecer-se dele, o Senhor jamais se esquecerá de você. Quantos estão aqui, digam amém. A segunda mentira, e eu vou terminar nela, que o diabo quer colocar na sua mente e no seu coração, é a mentira da autossuficiência. Diga comigo: eu não posso ser autossuficiente. Presta atenção, você precisa abrir mão da sua autossuficiência e aprender de uma vez por todas que não é a sua autossuficiência, é a suficiência do alto que te mantém de pé. É a suficiência de Deus que te mantém na linha. É a suficiência de Deus que está mantendo a sua casa de pé. Você precisa se lembrar que não é a sua autossuficiência. Olha essa mentira que o diabo tem colocado no coração das pessoas: você é autossuficiente. Tem gente ouvindo isso de cima do púlpito: você é autossuficiente, você precisa fazer porque você é autossuficiente. Isso é mentira. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito assim: quem está vivo? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Queridos, se você se apoiar no seu próprio entendimento, você vai sucumbir. Olha o que está escrito no versículo 6. Um detalhe do versículo 5 talvez travou. Olha um detalhe importante. Quantas vezes o teu entendimento não foi o suficiente e a tua oração foi quem manifestou o milagre? Vamos aqui. Você fez, planejou, tal e tal, deu errado. Orou, Deus foi lá e fez dar certo. Para você lembrar que se você se apoiar no seu entendimento, você cai. Confia no Senhor e não se apoia no seu entendimento. Verso 6. Reconheça-o. Diga comigo: em todos. Diga: não é no que eu quero, é em todos. Deus não aceita metadinha. Você lembra daquela brincadeira de escola? Já contei aqui da metadinha, lembra? Que aí não tinha escola particular nas cidades menores, os ricos estudavam com os pobres. Os ricos levavam a merenda, os pobres comiam a merenda que a escola oferecia. Os ricos compravam na cantina, os pobres ficavam olhando com a boca cheia d'água. Aí então os pobres inventaram uma brincadeira: metadinha. Se a gente gritasse metadinha, e quem tinha merenda ou comprado na cantina não tivesse com o dedo cruzado, perdia metade do que tinha na lancheira ou na mão comendo. Metadinha era brincadeira para conquistar alguma recompensa. Coisa errada, não é? Mas era assim que a gente brincava na escola. Deixa eu te contar uma coisa: Deus não aceita metadinha.
Ou você o serve de todo o teu entendimento, ou você entrega todos os seus caminhos, ou você entrega toda a sua vida, ou não tem negócio com Ele. Até porque para te salvar Ele não entregou metadinha, Ele não entregou metadinha do céu, Ele não entregou a metadinha dos anjos, Ele entregou o único filho que Ele tinha. Ele entregou tudo que Ele tinha, tudo. E quem entrega tudo, não aceita metade. Reconheça em todos os seus caminhos. Não adianta você reconhecer Deus na igreja e não reconhecer Deus no seu trabalho, reconhecer Deus na igreja e não reconhecer Deus na rua, reconhecer Deus na igreja e não reconhecer Deus na escola, reconhecer Deus na igreja e não temê-lo dentro de casa. Não adianta. Reconhecer Deus na igreja e não reconhecê-lo quando você está sozinho com seu celular na mão. Reconhecer Deus na igreja e não reconhecê-lo quando você está quieto, isolado dentro do teu quarto. Quando ninguém te vê, Deus te vê. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem alguma coisa que você gostaria que Deus endireitasse na sua vida? Se a resposta for sim, o segredo é simples: entrega tudo. E Ele vai endireitando, 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 até que você esteja perfeito. Se coloque de pé, por favor. João capítulo 15, versículo 5. Não precisa a banda, tá? Escuta, por favor, irmãos. Não terminei. A mentira que o diabo quer colocar no seu coração é que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus. Ele quer convencer você de que você enche a paciência de Deus quando você depende dele. Não, meu irmão, é isso mesmo, você tem que depender de Deus. Você não enche a paciência de Deus. Essa semana eu escutei de uma pessoa. Ela disse assim para mim: pastor, eu tenho enchido tanta paciência de Deus, mas a hora que eu receber eu vou parar. Eu falei: minha irmã, então você não vai receber. Porque se receber uma condição para você parar de produzir para Deus aquilo que Ele espera que você produza, Ele não vai te dar. O que Deus espera de você é dependência. Você reconheça que você não merece, você não pode, você não consegue, mas Ele pode, Ele faz. Jesus declarou: eu sou a videira e vocês os ramos. Deixa eu te perguntar, um ramo pode produzir vida por si só? Um ramo pode? Não pode. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Quem dará muito fruto? Jesus. Se Jesus estivesse aqui agora e a gente perguntar: Senhor, como dar muito fruto? Como ser bem sucedido? Como ter uma vida, Senhor, equilibrada e alinhada ao teu propósito? Então a resposta está no final. Ele diria: Natan, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada, nada. Sem Jesus, nada. Eu não quero que vocês me admirem, que vocês me veem como diferente dos outros, mas eu desejo no meu coração de forma ardente que vocês olhem para Jesus. Ame-o de toda a força e vida. Tema-o e sirva-o. Porque eu não posso levar vocês comigo para a eternidade. Só Jesus pode. Então, vamos amadurecer e romper com os limites que a gente coloca na nossa mente sobre o que é fé e sobre o que é relacionamento com Deus? Cristo é o centro. A Ele é a glória. Sirva-o, ame-o, tema-o. Sem mim, nada podeis fazer. Talvez você está ouvindo agora essa mensagem e está pensando: meu Deus, e agora que eu pratiquei ao longo de tantos anos a mentira na minha vida?
E acabei de descobrir que em todo esse tempo Deus estava olhando para os meus lábios e estava odiando. E eu achando que estava com a maior moral com Deus. E agora? Depois de tudo que eu fiz, as coisas que eu conquistei com base na mentira. E agora? Eu te convido a fazer o que o Pedro fez dentro do quarto. O Pedro dobrou os joelhos. E quando ele se deu conta que não tinha a ver com o controle, mas com a mentira, ele disse: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Não é para você ter medo do inferno. É para você não suportar a ideia de viver uma eternidade sem Deus, querido. Ainda dá tempo. Mas esse tempo uma hora vai acabar. Para alguns pode terminar essa noite. Por favor, acorde. Esperta tu que dormes. Está fazendo tempestade num copo d'água e não está tendo vida com Deus. Volta para Jesus hoje. 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito, e você precisa saber dessa verdade. De tudo que eu falei ao longo desse ano, eu quero que você, se puder guardar no teu coração um texto, guarde esse. Se puder guardar no seu coração uma mensagem, guarde essa. Olha o que está escrito: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O contexto aqui está falando sobre a mentira. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Vamos ler bem forte o final. 1, 2, 3. Está fraco? 1, 2, 3. Quero crer que pelos próximos dias a verdade vai destruir toda a mentira que Satanás tem tentado plantar na sua vida. Para isso, Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse texto está fácil de entender. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Qual foi o pecado que Jesus disse que o diabo comete desde o princípio? Mentira. Ele é homicida, mentira. Para isso o Filho de Deus se manifestou. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Que obra que o Filho de Deus se manifestou para destruir? A mentira. A mentira.